Caros amigos e amigas, a figura de Jesus Cristo é algo fundamental para aquela pessoa que quer conhecer o cristianismo, quer conhecer a Igreja Católica, enfim, entender toda a fé católica. Cristo foi um personagem analisado, discutido em todos esses 20 séculos. Né? E é muito interessante que por volta lá do século XVII, XVIII, houve aqueles racionalistas, né, especialmente na França, também na Inglaterra, na Alemanha, que só acreditavam na razão. Algo que não pudesse ser provado pela razão não tinha valor, né, como algo verdadeiro. Então, eles desprezavam totalmente a fé, ficavam somente com a ciência. Então, aí surgiram o que em alguns lugares ficou sendo chamado de iluminismo, outro lugar ficou sendo chamado de positivismo, outro de racionalismo, mas no fundo era mais ou menos a mesma coisa. Era um cientificismo, ou seja, só acreditamos na ciência e não acreditamos na fé. E aí nós tivemos os chamados racionalistas, né? Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, né? D'Alembert, especialmente na França, que tentaram mostrar para o mundo que os evangelhos eram uma farsa, e que Jesus Cristo não era Deus, e etc. Mas eles estudaram profundamente a figura de Jesus Cristo. E chegaram e disseram coisas impressionantes sobre a grandeza de Cristo. Eu gostaria de colocar isso nesse nosso programa. Inclusive, eu escrevi esse livro, porque sou católico, onde eu coloco essas reflexões por escrito. E é interessante que eu escrevi esse livro porque um dos meus 5 filhos, que é engenheiro, o Mateus, há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, ele tinha lá seus 30 anos, e num dia ele disse a mim o seguinte: ô pai, está faltando o senhor escrever um livro. De todos que o senhor já escreveu, está faltando o senhor escrever um livro. E eu disse a ele: qual é, Mateus? E ele disse: porque sou católico. Mas eu disse: mas espera aí, você é católico, eu te eduquei na fé católica. Eu sei, pai, eu sou católico, mas acontece que eu tenho muitos amigos. Ele é engenheiro, trabalha aí na Axalta, uma empresa americana, e eu tenho muitos amigos que querem saber com mais detalhes qual é a fundamentação da fé católica. E eu fiquei pensando, né, São Pedro diz lá na primeira carta dele, São Pedro diz assim: estai preparados para dizer aos outros, com mansidão, com carinho, qual é a razão da vossa fé. São Pedro fala isso, né, lá na primeira carta dele. Então eu disse ao Mateus naquele dia: Mateus, eu vou escrever um livro, se Deus quiser, porque eu sou católico. E é esse livro que está aqui. E é nesse livro que eu coloco essas reflexões que eu tenho feito aqui. Não é? Jesus Cristo existiu, os evangelhos são autênticos. O que os racionalistas que tentaram destruir a fé católica, não é? Assim na cultura, disseram sobre Jesus Cristo. Esse eu gostaria de conversar hoje. Então, por exemplo, um desses racionalistas, Renan, não é? Então aqueles que não acreditavam na fé, mas só na ciência, né? Eles, inclusive, foram mais ou menos os mentores da Revolução Francesa, aquela revolução que, inclusive, entronizou no altar da Catedral de Notre-Dame de Paris, não é? Entronizou a deusa da razão, simbolizada assim numa bailarina, não é? Para dizer: nós não acreditamos na fé, nós só acreditamos na ciência. Né? Bom, um desses racionalistas franceses, muito bem conhecido, Ernest Renan, né, que viveu de 1823 até 1892, Renan escreveu um livro sobre a vida de Jesus Cristo. E Renan diz coisas impressionantes sobre Jesus Cristo. Eu quero ler aqui para você alguma coisa. Por exemplo, ele diz aqui: com seu perfeito idealismo, Jesus Cristo é a mais alta regra de vida, a mais destacada e a mais virtuosa. Ele criou o mundo das almas puras, onde se encontram o que em vão se pedem à terra. A perfeita nobreza dos filhos de Deus, a santidade consumada, a total abstração das mazelas do mundo, a liberdade, enfim. Então, Renan traça Jesus como assim
o suprassumo da humanidade, mas não é Deus para ele. Ele, diz em muitos outros lugares, ele concebeu a verdadeira cidade de Deus. O Sermão da Montanha, a apoteose do fraco, o amor do povo, o gosto do pobre, a reabilitação de tudo quanto é humilde, verdadeiro e simples. Jesus Cristo nunca será superado, diz Renan. Olha que beleza. Jesus está no mais alto cimo da grandeza humana, superior em tudo aos seus discípulos. Princípio inesgotável de conhecimento moral, a mais alta. E vai longe, né? Mas tem outros racionalistas também. Loisy, que era um apóstata moderno, né? O Loisy dizia: sente-se por tudo em seus discursos, em seus atos de Jesus, em suas dores, não sei que de divino, que eleva Jesus Cristo não somente por sobre toda a humanidade ordinária, mas também sobre o mais seleto da humanidade. Harnack, o chefe do racionalismo alemão, Harnack disse assim: a grandeza e a força da pregação de Jesus estão em que ela é, ao mesmo tempo, tão simples e tão rica, tão simples que até encerrada em cada um dos pensamentos fundamentais por ela expressados, tão rica que cada um dos seus pensamentos parece inesgotável. Bom, então, meus irmãos, aqui é apenas uma amostra do que esses racionalistas como Renan, Loisy, Harnack, eu podia citar aqui Verne, George Tyrrell, Augusto Sabatier, Channing, Wilhelm Bossuet, enfim, uma série de racionalistas que fizeram uma análise sistemática, crítica, analítica, dedutiva, indutiva, comparativa, não só dos evangelhos, mas da própria vida de Cristo. Eles foram as pessoas que mais elogiaram Jesus Cristo. Jesus Cristo é o suprassumo da humanidade. Nunca houve ninguém. Né? Nós vimos aqui, Renan, de Jesus Cristo é insuperável. Só que tem uma coisa: nenhum deles admitiu Jesus como Deus. É um homem perfeitíssimo, mas Deus não. Mesmo diante dos milagres maravilhosos que os evangelhos narram, mais de 40, o andar sobre as águas, o multiplicar os pães, o ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morte, mesmo diante dessas evidências, mesmo eles também tendo dito que os evangelhos são autênticos, eles não aceitaram a divindade de Jesus Cristo. E nós temos aqui, por exemplo, David Strauss, né? E aqui nesse livro eu cito aqui mais uma quantidade enorme de outros racionalistas que unanimemente falaram da grandeza, da beleza de Jesus Cristo. Então, para nós fica uma pergunta: será que Jesus Cristo é Deus? Ou será que Jesus Cristo é apenas um grande profeta, um homem por excelência? Bom, toda a fé católica, toda a fé cristã está baseada nesse fato. Jesus Cristo não é simplesmente um homem. Jesus Cristo, além de homem, é Deus. É o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem. E eu queria, exatamente nas nossas conversas subsequentes, analisar isso. Será que ele é Deus mesmo? Será que nós podemos, a nossa fé, será que ela tem aí uma credencial da divindade de Cristo que ela possa aceitar e ela possa se jogar nesta fé e viver segundo ela? Porque, veja, fé não é ciência. A ciência procura a verdade, vai para o laboratório, pesquisa, analisa. Né? Eu fiz doutorado em física no ITA, depois fiz pós-doutorado na Unesp. Né? Então, trabalhei 40 anos na pesquisa, procurando a verdade. Isso é ciência. A fé é diferente. A fé recebe a verdade revelada por Deus. A ciência procura a verdade, a fé recebe a verdade que desce da revelação divina. Mas a ciência serve de credenciais para você acreditar nessa fé.
É claro que a fé a gente não consegue compreender. O mistério da Santíssima Trindade, quem é Deus na sua infinitude, nós não conseguimos compreender. Mas nós temos, através da ciência, credenciais que nos dão embasamento para segurar a fé. É exatamente isso que eu quero conversar no próximo programa.